Graça e superabundante paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem-vindo ao Café com AP de hoje e nós vamos falar sobre os 7 Cs das origens relatados em Gênesis, na nossa nova temporada Cosmovisão. Então aperta os cintos e vamos nessa. Estou tomando meu cafezinho aqui. Gente, ontem tinha acabado o café aqui em casa. Ontem eu já estava na base do chazinho. Falei, meu Deus do céu, tem uma coisa que não pode ser fake, é o Café com AP. E aí, corri no mercado comprar café. Vamos nessa, faz um print de tela e marca a gente, posta aí, já clica no aviãozinho e convida 50 pessoas para participar da nossa live Café com AP Cosmovisão. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí. Não sei se os fones estão bem carregados, né? Então, se der algum probleminha de áudio aí, vocês avisem. Tá bem? Bem-vindo a todo mundo que está chegando. Nós estamos aí na nova temporada Cosmovisão. Serão 60 lives até o dia 11 de dezembro, passando por 7 temas dentro da Cosmovisão, 7 lentes básicas da Cosmovisão. E estamos na primeira delas, chamada de Origem. Por que você quer saber a origem das coisas? Porque descobrindo a origem, você descobre características fundamentais para guiar, conduzir a sua vida. Você descobre muito mais a respeito de si mesmo do que você poderia imaginar. Você descobre mais a respeito de Deus. E afinal de contas, nós somos as lentes pelas quais interpretamos a vida e tudo ao nosso redor. Se essas lentes estiverem limpas e focadas, nós vamos acertar nas escolhas, nas decisões de vida e em tudo que nós formos fazer, de maneira a alcançar tudo aquilo que Deus propôs para nós e que nós desejamos de maneira alinhada à vontade dele sempre. Amém? Vamos orar? Ah, Deus, toma as nossas vidas nesse momento. Toma cada coração, cada mente. Vem agora manifestando cura. Se há alguém enfermo, que receba a cura em nome de Jesus. Que receba, Senhor amado, a graça e o poder que vem de Ti, curando mente, olhos, coração. Toca, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés de cada um dos meus irmãos, Senhor. Ó Deus, vem com Teu manto de cura. Vem com refrigério para a alma. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vem, foca aí e vem comigo, pega a sua Bíblia. Hoje nós vamos ver o livro de Gênesis, o livro das origens. Amo o livro de Gênesis e existem 2 livros que o inimigo odeia. O diabo odeia toda a Bíblia, mas tem 2 livros que ele ataca diretamente para destruí-los. É o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Porque no livro de Gênesis nós vemos ele sendo sentenciado. E nós vemos no livro de Apocalipse ele sendo completamente destruído. No seu destino final, uma prisão eterna. E é por isso que ele tem ódio desses 2 livros. No Gênesis, nós vemos o Senhor
como o cordeiro, o sacrifício. Em Apocalipse nós vemos ele como um leão que ruge, como guerreiro vencedor. Amém? A Adri está pedindo oração para uma criança de 3 anos, Ana Luísa. Ela sofreu um infarto aqui em Recife. Pai, toma Ana Luísa. Toma o coraçãozinho dela em tuas mãos. Toma seus familiares. Paizinho, dá a ela um novo coração agora. E dá barracho daquele vias, para que ela possa ver e todos possam ver a tua poderosa mão. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Começos revelam princípios, estabelecem modelos, criam padrões, determinam identidade, agregam valores e definem propósitos. É por isso que nós procuramos conhecer o princípio das coisas. E hoje nós vamos ver os 7 Cs das origens relatados em Gênesis, que são a criação, corrupção, catástrofe, confusão, Cristo, cruz e consumação. Amém? Vem comigo, aperta o cinto. Vamos lá, vamos começar. A criação. A lente da origem nos leva para um detalhe, que é o primeiro C, que é a criação. O que a criação revela? O Salmo de número 16 diz que a criação revela a glória de Deus. Os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara o outro e por aí vai, falando de toda a beleza e a glória da criação. Tudo ao nosso redor tem a assinatura de Deus. Se a gente parar para pensar, Deus ele prepara tudo até o momento dele preparar o homem. Como pais que preparam um enxoval para a chegada de um filho. Porque o propósito de Deus em revelar a sua glória na criação é apontar para mim e para você, coroa da criação de Deus. Se a natureza, se a criação revela a glória de Deus, nós somos a manifestação plena da glória de Deus. A Bíblia nos fala, Cristo em nós, esperança da glória. Através da criação, Deus manifesta, Deus revela a sua glória, mas em nós, Ele nos coroou de glória e de verdade. Eu e você nos tornamos não só revelação dessa glória, mas portadores da glória de Deus. Desde a origem, desde a formação original, como eu disse ontem na live, o molde de Adão, até a consumação disso em Cristo, restaurando todas as coisas e colocando a arca de Deus, da glória de Deus, dentro de nós. Pensa que algo poderoso a lente da origem revela ao mostrar a criação. Eu vou tirar aqui os fones e vocês me dizem se vocês continuam me ouvindo bem, ok? Vamos lá. Glória a Deus. Estão ouvindo bem? Dá um joinha aí para mim, confirma aí para mim. Deus preparou tudo para a chegada do ser humano. Deus preparou toda sorte de belezas naturais, de provisão natural, de riquezas naturais,
tudo para colocar isso nas mãos e debaixo do governo do homem. E aí ele então, quando tudo está pronto, tudo preparado, não pronto de maneira plena, mas muitas dessas coisas preparadas para que, através do homem, essas coisas fossem desenvolvidas, porque esse é o método de Deus. Deus, ele nos dá uma madeira, uma árvore, e coloca em nós a imagem de uma mesa, de uma cadeira, de um móvel. Deus coloca a matéria bruta em nossas mãos e nos dá a responsabilidade de desenvolvê-la e da melhor forma possível. Esse é o trabalhar de Deus em inúmeras áreas. Por isso, algo muito especial acontece na maneira pela qual nós fomos criados. Ontem eu estava dizendo que a semente ela tem um poder de uma floresta. E quando Deus quer nos dar o futuro, Ele nos dá o futuro em formas de sementes. E a ciência não sabe explicar como as sementes são formadas. A ciência não sabe explicar como a semente é formada. O fato é que a Bíblia diz que Deus colocou a semente. A semente tem origem em Deus. E se a gente pensar na minha origem, na sua origem em Adão, a gente vai ver algo muito especial que eu quero ler aqui para vocês. A respeito do DNA ou do ADN, como algumas pessoas falam. Né? O pessoal está dizendo que está travando aí. Para mim aqui está tranquilo. Vamos seguindo, tá bom? Aqui a minha internet está boa, tá? Eu acho que a transmissão, quer dizer com isso que a transmissão não é um problema de transmissão. Olha só, Deus preparou tudo para você e a forma como Ele te preparou te mostra que você e eu somos capazes em Deus de viver, administrar e conduzir tudo de acordo com o plano original. O DNA, ou ADN, ele é uma molécula de hereditariedade, que faz parte de um sistema tão complexo de informação que é muito mais eficiente do que qualquer supercomputador na face da Terra. E dada a informação que está no nosso DNA, nós entendemos que ela só pode vir de uma fonte de informação muito maior, de uma fonte de inteligência muito maior, que existe muito antes e muito além da própria matéria. E aí a ciência tem uma coisa chamada teoria da informação que ajuda as pessoas a entenderem os sistemas codificados. E toda a vida é construída sobre um código do DNA. Ontem a gente falava sobre modelagem de Adão, né? O molde de Adão e como modelar Adão. E a gente vê que a natureza dele, e é aqui que eu quero entrar, um pouquinho mais com particularidade, é que o DNA de Adão, ele veio de um lugar muito além da matéria, muito além do limite e da capacidade humana. Ele vem de uma fonte inesgotável, de uma fonte superior, de uma fonte sem limites. A informação ela só surge de uma informação previamente existente, e os genes contêm uma quantidade massiva de informação. Então, quando a Bíblia fala assim que no princípio criou Deus, está confirmando as observações que a ciência já tem constatado. Então, essa outra fonte é Deus. O Salmo 147, verso 5, diz assim para a gente: grande é o nosso Deus, e de grande poder,
o seu entendimento é infinito. Ele é a fonte original de toda informação e de todo código que existe na vida. Então, quando a gente passa a lente da origem, pela origem da criação, e vai vendo o poder de Deus nas sementes, poder de multiplicação, e chega no 6º dia, onde Deus cria o homem, e então a gente olha e vê, uau, existe algo no homem, no DNA do homem, que não veio dele, veio do Pai. Ele não somente fez um molde correto, mas ele soprou algo de dentro de Deus, uma informação, um código, uma partícula do próprio Deus, algo da fonte eterna, entra no homem e manifesta nele um código de vida, um código de DNA. Homens e animais foram feitos do pó da terra. Homens e animais tiveram seu fôlego de vida advindos da boca de Deus. Mas existe uma diferença entre nós. Existe uma diferença entre nós. Deus colocou em nós a capacidade de nos tornarmos, de sermos feitos filhos dele. O que nenhum outro animal, nenhum outro ser vivente na Terra tem essa capacidade. Então, ao contrário do que a ciência faz, focando no próprio homem, o poder de transformação em si mesmo, e muitas vezes a espiritualidade cai no humanismo sem perceber, o verdadeiro evangelho te mostra que você tem sim a propensão e a capacidade, mas que ela não vem de você, ela vem de Deus. Tike Paham Sudekam. Sou infinitamente maior do que você pode imaginar e faço infinitamente mais do que você pode desejar. Aleluia. Stori alabahas. Para que vivam o propósito eterno escrito desde a eternidade passada. Para que vivam a plenitude na plenitude dos tempos. Aleluia. Oh, Mestre, que doce presença, que doce presença, que doce presença. Vem, Espírito, vem, Espírito. Olha que interessante. Aqui nós vemos dentro do primeiro ser da criação essa característica poderosa que mostra o objetivo pelo qual Deus criou todas as coisas. Foi para colocá-las nas mãos do homem. Gênesis 1:26 mostra isso. Revela um pouco da identidade, ou a base da identidade do homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, com a forma da nossa semelhança. E a parte B, que eu não citei ontem, mostra domine. Deus criou o homem para o governo. Deus nos criou para governar. Uau! Escreva, eu nasci para governar. Rei da Baham, Herikala Baham. E assim estarão glorificando e exaltando meu nome para sempre. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gente, tem um tipo de programa de televisão que eu gosto muito, alguns tipos de programa. Eu gosto de programas... Bom, vou direto ao ponto. Eu gosto de programas de natureza, ou desses caras que têm trabalhos diferentes, sabe? Já viu esses caras que entram num navio pesqueiro e vão pescar no Alasca, no meio da tempestade, nas altas profundidades, pegando aqueles peixes e aqueles caranguejos mais esquisitos. Quando eu vejo esses programas, eu vejo esses homens exercendo uma coisa que está lá na origem, que é o desejo de governar. Como caras vão para regiões tão inóspitas e exercem profissões que muitas vezes a gente senta diante do nosso prato para comer algo que a gente nem imagina o esforço, a dedicação. Aqui, ó, cada caranguejo enorme, cada coisa. O fato é que Deus nos chamou para governar sobre todas as coisas, menos uns sobre os outros. Deus não te chamou para governar sobre outra pessoa, dominar sobre outra pessoa, chamou para governar, administrar. Deus não te chamou para dominar o outro ser humano. Jesus, quando ele fala do estilo de liderança e de governo dos discípulos, ele diz assim, ó, os líderes da terra dominam uns sobre os outros, mas vocês não serão assim. Sabe por que nem todo mundo muitas vezes acorda para me seguir, para escutar minha voz apostólica ou minha voz pastoral? Porque tem muita gente que tem chamado para Minion. Sabe, Minion? Eles estão sempre procurando um malvado favorito. Entendeu? Tem gente que está sempre buscando alguém para dominar. O espírito de religiosidade, que é uma exclusividade do cristão, tá? E quando eu digo exclusividade é uma pena, ele leva as pessoas a desejarem um líder que seja o malvado favorito. E se você ainda não se libertou desse tipo de liderança, você nem percebeu o que os grandes líderes da atualidade estão ensinando, que o perfil ideal de liderança é uma mescla de liderança criativa com liderança inspiradora. Então, acorda. Você foi chamado e criado em Adão, originalmente antes da queda, para ser livre. Livre. Gente, às vezes eu me pego imaginando quão inúmeras maneiras diferentes nós podemos viver a vida como igreja. Sabe? Nós podemos ver a vida como igreja de tantas maneiras, tantas maneiras. Eu fico viajando nisso. Mas vamos lá. Bom, diante do primeiro C das origens do Gênesis, que é criação, a gente vê que essa criação sofre um segundo C, que é a corrupção. E o que o foco da lente da origem sobre esse segundo C nos mostra? Ele revela como o inimigo atua, mudando sua forma de pensar. Ele altera o seu mapa mental para que ele possa criar uma mentalidade equivocada e gerar sentimentos errados que vão te levar a uma atitude pecaminosa. Essa característica, esse foco da lente da origem na corrupção te mostra isso. Gênesis 3, tá? Gênesis 3. Olha como é que é a situação.
Gênesis 3, a gente vê que Deus tinha criado todas as coisas, cria Adão, conforme que eu ministrei ontem, com um molde topicíssimo, sopra, algo sai de Deus e entra em Adão, e de Adão passaria para a humanidade. E Deus então planta um jardim. É engraçado, todo o resto do planeta ainda não tinha crescido a erva e nada, Deus tinha colocado semente. Mas na hora de Deus pegar o homem que ele tinha criado e colocar no lugar de governo, esse lugar era plantado por ele. Queridos, olha para mim, olha aqui para mim. Existe um lugar de governo, esse lugar é em Deus. O Éden é um lugar espiritual e mais real do que qualquer paraíso na terra. Ele é um estado em Deus. Deus deixou todo o resto para a gente exercer função, autoridade, governo, multiplicar, mas Ele nos colocou num lugar espiritualmente pronto. Kevianabiasu Harikala Barro. Está tudo preparado nos céus para que vocês chamem a manifestação na terra e assim a minha vontade se cumpra na terra como no céu. Oh, aleluia! Ele bota o homem no Éden. O Éden tem alguns significados, mas um deles é bem-aventurado. Pleno. É na plenitude que Deus te inseriu e quer que você esteja inserido. Por isso que o Manual da Felicidade é top, viu? O curso Manual da Felicidade é top. Ele toca nisso, ele projeta isso. Bom, mas dentro desse lugar do Éden, existia a possibilidade de não se continuar da mesma forma. E é isso que dava a liberdade que Adão tinha. Entenda isso, muitas vezes você quer que Deus faça determinadas coisas que, se Ele fizesse, você não seria livre e Deus seria mentiroso. Deus, quando Ele coloca a possibilidade de erro nas nossas mãos, quando Ele nos dá a escolha de pecar, é essa escolha que nos torna livres. Vou te dar um exemplo. Enquanto você não entregou sua vida para Jesus, você era escravo do pecado. Quando você se converteu, você se tornou livre para pecar. É mesmo, apóstolo? É. Você está dizendo que eu posso pecar? Eu estou dizendo que você tem capacidade. Você está dizendo que eu devo pecar? Jamais. O que você quer dizer? Eu quero te dizer uma coisa. Que antes você era escravo. Você não tinha opção. Você fazia por escravidão. Você estava dominado. Quando Jesus te liberta, você não faz porque você é obrigado, por causa de uma religião, por causa de um pastor que fica na tua cola, malvado favorito. Não, você não peca justamente porque você é livre. Então, quando eu invoquei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu fiquei livre até para pecar. E aí é justamente o motivo pelo qual eu não peco. E quando, por acidente de percurso, eu peco, eu tenho um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Rachei, Badai, Amar. E então, com a vida, podem manifestar a vida em abundância. Oh, Kavachanderikipa.
para que me glorifiquem com as escolhas corretas. Aleluia. Agora olha aqui, ó. O inimigo, ele tinha, para levar Adão ao pecado, ele tinha que alterar uma coisa mais importante. Ele tinha que alterar o código mental de Adão. Porque aí isso afetaria o código de DNA de Adão. Escuta, escreve isso, escuta, grava, picha na parede da sua casa. O inimigo tinha que mudar mentalidade e natureza para que efetivamente o pecado entrasse na humanidade e aí se estabelecesse no DNA a morte como consequência do pecado. E isso passasse de pai para filho, de geração para geração. Licinha está perguntando, somos livres para fazer as escolhas certas ou não? Se você está em Jesus, você é livre. Você é livre. Só um parêntesezinho, tá? Eu gosto de diferenciar muito liberdade de livre-arbítrio, tá bom? Procura nas outras lives que eu falo disso. Livre-arbítrio é uma liberdade condicional. E Deus não nos deu livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi adquirido quando Adão pecou. Vai ler a Bíblia ali, você vai descobrir isso. Agora, liberdade é diferente. Liberdade é eu poder fazer tudo aquilo que eu quiser. Só que aí eu entendo que na minha liberdade eu não devo dar lugar à libertinagem. Paulo fala bem disso. Ele diz assim, olha, não usem da liberdade para dar lugar à carne. É a prova de que na minha liberdade eu posso dar, mas não devo. Posso, tudo me é lícito, tudo me é lícito, tudo. Tudo é tudo, mas nem tudo me convém. Então não pede para Deus tomar a decisão que cabe a você, porque senão Deus teria que tirar a tua liberdade. E é isso que o diabo faz. Eu estou ministrando diretamente em áreas da sua mente, do seu interior. Quanto mais liberdade você quiser, mais responsabilidade você tem que assumir. O inimigo tem que mudar o mapa mental de Adão para que a natureza de Adão seja afetada e da humanidade fosse corrompida. Então, como que ele começa o processo dele, o ataque dele? E você entender isso, você entende a matriz de funcionamento do inimigo. E se você domina a matriz, você domina tudo. Tem muitos players do mercado aí, né? YouTubers, que tem seus termos, né? Tem um cara aí que fala de chave, pega a chave. Tem um outro que fala de qualquer outra coisa. E eu falo de matrizes. Matriz. Se você entender a matriz, você entende a consequência de tudo isso. Hakam, Saralam, Kamfam. Façam conforme o molde original que eu providenciei para vocês. E farão da melhor forma, diz o Senhor. Aleluia. Redavakai, Shura Labaha. Bom, o que acontece? Eu não vou entrar aqui em batalha espiritual, nós estamos falando de mapa mental, tá? A serpente está ali possuída pelo demônio, né? E ela começa um diálogo com Eva. Primeira coisa, para mudar o mapa mental, tem que existir diálogo, comunicação. E ali, por que Satanás procura primeiro Eva e não o seu marido, Adão? Adão era mais velho do que Eva. Ele foi criado primeiro. Adão foi criado perfeito, mas não
detinha todo o conhecimento, porque ele não foi criado maduro. Ele foi criado para desenvolver, continuar crescendo. Esse é o processo de Deus. E a liberdade fazia parte da vida deles. E essa liberdade era a liberdade do equívoco. Deus planta uma árvore no centro do jardim. E muitas vezes eu e você lemos a Bíblia errado. Capítulo 2, verso 8 diz assim que o Senhor tinha plantado um jardim e no meio do jardim estava a árvore da vida. Então, qual árvore era o centro do jardim e o centro de todo o governo na terra? A árvore da vida. A árvore da vida estava no centro. Não a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava ao lado da árvore da vida. Então, o centro era a vida e não o conhecimento do certo e do errado. Por quê? Queridos, Deus, a fonte inesgotável de todo o conhecimento, o próprio que colocou o sopro com esse conhecimento dentro de Adão, planta no centro do jardim uma árvore que manifestava constantemente vida, e nenhum texto diz que Adão não podia comer dessa árvore, ao contrário. Eu particularmente acredito que ele se alimentava dela com frequência. Agora, ao lado dessa árvore tinha uma outra árvore, que era uma árvore de conhecimento, de certo e de errado. Dessa árvore, ele ainda não tinha se alimentado, porque havia uma restrição. E essa restrição trazia liberdade para Adão. Se ele não tivesse opção, ele não era livre. A partir do momento que existia a opção, existia liberdade. E a partir do momento em que Deus fala, se você comer, você escolhe outro caminho. Bom, a partir do momento que ele comesse dessa árvore, ele também não poderia comer da outra, porque senão ele viveria eternamente em pecado. Tendo dito isso, nós vemos que Adão tinha essa orientação e talvez por amor a Eva, Adão em algum momento transmite excessivamente, nós entendemos isso por inferência, transmite excessivamente Taramadashua Yahvé Shamadaka. Ensinei o meu filho Adão como deveria agir. E coube a Sandekai, mas ele decidiu cair. Revoshna Ikova. Por isso, manifestei o meu filho Jesus. Uau! Ó, Michele fala, não tenho dúvidas muito no sentido dessa liberdade que Deus nos dá. Pois temos a liberdade de escolhas por muitas vezes, escolhas essas que possam refletir de maneira positiva no que acreditamos. Depois, Michele, entre em mais detalhes aí, achei interessante sua pergunta, mas se puder ser um pouquinho mais clara, vai me ajudar. Por sermos pessoas boas e de repente tudo cai diante de nós. Não, talvez possa desenvolver um pouquinho aqui, Michele. O fato da gente ser pessoas boas não nos torna imunes de que aconteçam coisas ruins. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, viu? Coisas ruins acontecem com cristãos. Cristãos também morrem de maneira triste, trágica, tá? Perdão, Michel. Tá bom, obrigado, Marquito. Desculpa, Michel, é que eu tô lendo aqui tudo junto, tá bom? Perdão, querido, não vi a foto aqui.
Tá bom, valeu, Michel. Sim, pô, o Michel estava aí com a gente. Então, coisas ruins acontecem para pessoas boas, tá? A gente tem uma dificuldade com a meritocracia, né? Ao mesmo tempo que a gente colhe o que a gente planta, também a gente não tem governo sobre alguns momentos da nossa vida em que acontecem coisas fora do nosso alcance, do nosso controle. Da mesma forma que a gente tem os resultados baseados naquilo que a gente está plantando, tem horas que isso não vai acontecer. Deixa eu te contar uma coisa. Um dia eu estava passando uma luta muito grande na minha vida, muito. Eu estava estacionando meu carro e eu estava falando com Deus. Eu falei, Deus, se eu não plantei isso, por que eu estou colhendo? Aí sabe o que Deus me falou? Deus me disse assim, olha lá na palavra, no capítulo tal, no texto tal. E aí eu fui para aquela parábola que fala que o homem plantou uma boa semente na sua terra, mas de noite veio o inimigo e plantou uma semente ruim. E no dia seguinte ele viu que estava ali misturado. E ele não podia arrancar, ele tinha que esperar a hora da colheita para colher as duas coisas e aí fazer separação. Isso mostra, essa tua pergunta, Michel, é muito importante, viu? Obrigado porque pode ser a pergunta de muita gente. Isso mostra uma coisa pra gente. Mostra que muitas vezes nós vamos colher o que a gente não plantou. Porque no momento de noite, que representa luta, tribulação, falta de visão nossa, espiritual, emocional, falta de conhecimento em determinadas áreas, ignorância mesmo, né? Nós não vamos perceber que coisas são infiltradas. E quando a gente se dá conta, elas já estão implantadas ali. E aí não tem como tirar, senão você vai estragar outras. E aí a gente tem que ter a maturidade de esperar as duas crescerem, fazer a colheita e separar. Por isso que a Bíblia fala que o final das coisas é melhor do que o começo. Se o começo traz tamanhas revelações, o final traz mais ainda, certo? Então, tem um texto lá de Eclesiastes que fala assim, que quando a nuvem está cheia, chove, que quando uma árvore cai, pro lado que ela cai, ela fica. E aí isso diz respeito a situações que acontecem na nossa vida, ou porque a gente não percebeu por causa da escuridão da noite, né? Ou porque estava fora do nosso controle mesmo, viu? Vamos nessa. Gente, vem, olha. Uau, a participação de vocês é fundamental, viu? Fundamental. Vamos lá, nesse momento de corrupção, o inimigo... é muito importante perguntas como essas, porque elas expressam a mentalidade de muitos de nós, atual ou que já tivemos. Então, são esses mapas mentais que têm que ser modificados, porque a Bíblia fala assim, que a gente é renovado, a gente é transformado, a sua transformação e a minha vem pela renovação da nossa mente. Renovação pela forma com a qual a gente interpreta, conecta as coisas, define na nossa mente. Então o diabo ele vem criando uma comunicação com Eva que de alguma maneira recebeu de Adão uma orientação talvez superprotetora, onde ela também pega e interpreta isso da seguinte maneira. Olha o que o diabo fala. Foi isso que Deus disse? Olha a maneira como ele está trazendo aqui o caminho para a corrupção da mente. Ele diz assim, foi isso que Deus disse? Então ele está citando Deus. Ele precisa citar a autoridade para ele entrar no nível de autoridade. E Deus disse assim, não comam de nenhum dos frutos das árvores do jardim? E a mulher respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Quem disse para Eva que estava no meio, gente? A árvore do meio era a árvore da vida. De alguma maneira, a visão de Eva foi direcionada para a restrição ao invés da doação. 99,9% do que Deus orientou estava baseado numa matriz de doação. O que Adão e Eva fizeram para receber tudo o que eles receberam? Nada.
Nada. Agora, existia 0,1% de restrição. E o foco de Eva, por algum motivo, foi direcionado para aquilo. A Vivian está falando, apenas no meu entendimento, não existem tantas pessoas más, mas sim a falta de entendimento, sim, ignorância demasiado. Resposta de Deus, sim, não espere. O fim é melhor do que o começo. É isso aí, bota aqui a sua opinião, o que você está entendendo. Bom, o que acontece? Eva mostra aqui no versículo 3 do capítulo 3 que ela tinha uma visão equivocada a respeito de qual era o centro da vida no jardim. E a visão equivocada dela estava na restrição. Aqui abre-se uma porta para o espírito de religiosidade, que faz você pensar e perguntar, o que não pode? Agora eu sou crente, o que não pode? Queridos, essa pergunta é errada. A questão é, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Então, o que eu posso? Quando o diabo aproveita esse equívoco do foco, ele estabelece aqui uma nova matriz de pensamento. Ele percebeu, existe uma brecha no foco de Eva. Ela está focando na restrição. Então eu vou gerar um sentimento através deste pensamento. E qual é o sentimento que ele gera? Olha o que ele implanta, a ideia que ele implanta. Não, certamente vocês não morrerão. No dia em que vocês comerem deles, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. O que ele implantou nela? Deus não é tão bom assim. Afinal de contas, talvez ele não queira que você seja como ele é. O que o diabo faz? Ele te propõe um atalho para você chegar no lugar que você já tem. O inimigo propõe um atalho para você chegar no lugar que você já conquista. Só que ele propõe isso de uma maneira tão que nos cega que a maioria cai. Ele propôs para Eva comer da fruta que não deveria comer para ser como ela já era. Vocês serão como Deus. Qual foi o molde com o qual Deus criou Adão e Eva? Segundo ele mesmo, a sua própria imagem e a sua semelhança. Então, Adão e Eva eram como Deus. Eles pareciam com o Pai. Se ela tivesse parado e percebido, o meu foco está errado. Olha a importância da lente da origem direcionada para as coisas certas. Como o foco dela estava desfocada, ela perdeu a visão da identidade dela. E aí? Com isso, ela vai e tem uma atitude pecaminosa, ela come da árvore. Gente, onde é que Adão estava nesse tempo todo? Vendo TV, canal a cabo, futebol? Não, ele estava do lado e não falou nada. A questão toda é, por que ele não falou nada? Primeiro, porque ele entendeu as coisas com a ótica dele. Ele sabia. Eva foi enganada, Adão não. Adão gostou do que ouviu. Adão ouviu aquilo e falou, vai existir uma maneira de eu governar de maneira independente? Essa história é interessante. O que o diabo colocou nele? Qual a imagem que o diabo reflete na mente de Adão? Ele coloca a mesma imagem que existia em Lúcifer.
quando ele fala assim, quem sabe essa luz que emana de mim, ela é mais minha do que do próprio Deus. Vou botar meu trono no lugar de Deus. Ele quebra o mapa mental que Deus tinha criado em Adão e coloca o dele. Isso gera um sentimento de independência e leva uma atitude pecaminosa. Quando o homem e a mulher comem do fruto proibido, o pecado que entrou pelos olhos cai na corrente sanguínea, porque a árvore é desejável, né? Olha que interessante, o inimigo trabalha entendendo necessidades e desejos do ser humano. Então, algo desejável aos olhos foi tocado, foi comido, cai na corrente sanguínea, entra no DNA, altera o DNA da humanidade. E aí se aloja e vai passar de pai para filho. O terceiro C é a catástrofe. Catástrofe. E aí a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 6, e a gente vê que a corrupção leva à catástrofe. O modelo cria padrão. Então, quando o molde foi afetado, a imagem de Deus deixou de ser refletida em Adão, ele perde o molde original e ele então se molda ao Deus deste século. E aí isso cria padrão. Caim e Abel nascem segundo o padrão caído, porque cada um produz conforme a sua espécie, a sua imagem e semelhança. Se Adão, então, perde tudo que ele perdeu, ele produz um filho baseado nessa mesma perda. E Caim manifesta isso, e isso se torna recorrente e se torna um padrão de pecado. Um padrão de pecado, até chegar num ápice terrível de pecado, na época de Noé. E o que a terceiro C, catástrofe, nos mostra? A evolução da corrupção até a catástrofe, mas sempre a oportunidade de salvação. Então, olha a sequência. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. O verso 11 e 12 diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, a imaginação de pensamentos corrompeu o coração, e do coração saem os caminhos da vida. E esses caminhos se tornaram corrompidos, gerando o quê? Violência. Dessa forma, a humanidade chegou a um ponto tão terrível que Deus fala assim, vou acabar com tudo, vou salvar somente Noé e aqueles que acreditarem e que entrarem na arca. Dessa forma, Noé, ele se torna alguém que investiu não só os seus recursos para, durante 100 anos, mais de 100 anos, construir uma nave espacial que refletiu uma mensagem de um Deus que tem uma solução que vem de fora da dimensão do problema. E quem entrasse seria salvo. A catástrofe aponta para uma oportunidade de salvação da família. Em plena pandemia que nós vivemos, Deus botou todo mundo no cantinho do pensamento para voltar a um modelo, família dentro da arca. E o que você tem feito com isso? Você está procurando os modelos antigos. Bom, essa catástrofe permite salvação, mas essa salvação não anula o quarto C, que é a confusão.
Mesmo diante de salvação, o inimigo, ele continua agindo, tentando gerar confusão. E aí Deus vem com uma confusão maior, porque a única forma de apagar as marcas do pecado é criando marcas mais profundas. Mais profundas. Olha que coisa, o inimigo chega num ponto que ele percebe o seguinte: eu preciso unir a humanidade de maneira que eles, unidos, venham governar sem Deus. E aí surge um cara com o espírito do anticristo, poderoso caçador diante de Deus, e diante significa contra. É diferente de perante. Diante é opositor, perante é rendido. Esse cara era Nimrod. Nimrod, caçador de almas. Espírito do anticristo, constrói Babel. E Babel possuía um painel de comando com algo tão poderoso para multiplicar o poder da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus olha e fala assim: eia, se desçamos e vamos interromper esse negócio, porque senão vai ser tarde demais. A torre estava pronta, humanidade unida para que não fosse separada. E aí Deus vem e dissipa. Hoje, a Torre de Babel está de pé novamente, esperando a manifestação do anticristo. Fica ligado, fica atento. Por quê? Porque ela leva para o governo independente de Deus. O quinto C é a solução. Cristo. Cristo. Gente, quando Adão e Eva pecaram e Deus, por amor a eles, os expulsa do jardim, uau, abriu o cronômetro. Eu tinha mais coisa para falar. Você quer mais 15 minutos? Se você quiser mais 15 minutos, a gente vai para a segunda live só para eu terminar, tá? Se você quiser, a gente fala em 15 minutos. Bota aí, sim ou não. Quer terminar os 3 Cs? A gente volta com 5 minutos, ok? Se não, tá acabando aqui 1 minuto e 20 a nossa live, né? Vamos lá, todo mundo dizendo sim, sim, beleza, beleza. 30 minutos, Miguel. Bora, bora. Então tá bom, vai cair. Eu vou salvar para não perder, tá bom? E eu entro de novo. Vocês vão me dar 2 minutinhos para eu fazer isso, ok? Até daqui a pouquinho. Beijo.